A palavra de Deus traz paz ao nosso coração, que ela semeie paz em você. Hoje nós vamos estudar o livro de Judas. Então pegue a sua Bíblia, abra lá, sua caneta, caderno, que está começando mais um Bíblia no meu dia a dia. E vamos pedir ao Espírito Santo, nosso companheiro do estudo da palavra. É Ele que ilumina, é Ele que abre o nosso coração, nossa mente, faz as palavras saltarem, nos chama a atenção por algum versículo. É o Espírito Santo que faz isso. Peçamos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo dê coragem para você, derrame parresia, coragem, entusiasmo na sua vida, para que você possa meditar a palavra e também colocar em prática. Hoje nós vamos começar a carta de Judas. Vamos refletir aquilo que Deus vai nos falar através dessa carta. Mas como será que foi escrita essa carta? Quem é destinada a essa carta? Vamos conhecer um pouquinho mais? A gente pergunta isso para o nosso Padre Xavier. A carta de São Judas tem como autor exatamente Judas Tadeu, que é apóstolo, e na carta se diz inclusive irmão de Tiago, São Tiago Menor. É interessante que essa carta se destina a toda a igreja primitiva, por isso é chamada de carta católica, no sentido de universal, para todos aqueles que a receberem, dela receberão conteúdos úteis. E qual é o conteúdo útil de uma carta tão curta? Bem, a intenção de Judas é exatamente de mostrar que os problemas realmente, as heresias até assim chamadas, os comportamentos, as coisas que não são boas para a comunidade, elas não surgiam propriamente de um desvio de fé. Isso é muito interessante, que é ele que trabalha assim, mas de um desvio de comportamento. Quer dizer, as pessoas começavam a agir de forma inadequada e depois, por causa desse agir, terminavam por tentar se justificar com elementos de fé. E aí nós tínhamos uma heresia aparentemente camuflada, mas não é ela que foi a origem do comportamento. Foi o contrário, mudaram-se as ações e tentou se justificar através da fé de dizer que aquilo ali era inadmissível. Por isso a temática tão forte de falsos mestres, quer dizer, são mestres, mas são falsos mestres porque aquele evangelho que eles estão pregando ou que eles estão vivendo, na verdade, não existe, não é o verdadeiro evangelho. E por isso exorta toda a comunidade a conhecer com profundidade a fé, conhecer com profundidade a palavra, para que não venham a ser enganados por esses pregadores, por esses falsos mestres, como ele diz, que terminam por legalizar ou institucionalizar o desvio de fé, que depois vai ser chamado de heresia. A gente começa a leitura então da carta de Judas. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados bem-amados em Deus, guardados para Jesus Cristo. A vós misericórdia, paz, amor em abundância. Caríssimo, estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da vossa comum salvação, senti necessidade de mandar-vos uma exortação, a fim de lutardes pela fé, que uma vez para sempre foi transmitida aos santos, e que se insinuaram certas pessoas, das quais desde há muito tempo estava escrito o seguinte juízo: ímpios que abusam da graça do nosso Deus para a devassidão e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora plenamente instruídos, quero lembrar-vos que o Senhor uma vez salvou o povo da terra do Egito, mas num segundo momento fez perecer os que não foram fiéis.
E os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, ele os guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram desenfreada prostituição e vícios contra a natureza, foram postas como exemplo, castigadas com fogo eterno. Do mesmo modo, as pessoas levadas por seus devaneios mancham a carne, desprezam o senhorio de Deus e insultam os seres gloriosos. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não se atreveu a lançar-lhe em rosto uma investida injuriosa, mas apenas lhe disse: o Senhor te repreenda. Estes tais, porém, injuriam o que desconhecem. Por outro lado, corrompe-se naquilo que conhecem pela natureza, como conhecem até os animais sem razão. Veja que nesse início a gente pode tirar uma mensagem em que nós precisamos ser fiéis, santos, não apenas professar o Senhor pelas palavras, mas com atitudes, uma verdadeira vida de santidade. Dá para a gente se aprofundar bem aqui, viu? Vamos continuar. Versículo 11. Ai deles, enveredam pelo caminho de Caim, por amor ao lucro, precipitaram-se no extravio de Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Essa gente é a desonra de vossas refeições comunitárias. Banqueteiam-se sem vergonha, apacentando-se a si mesmo. São nuvens sem água, que passam levadas pelo vento. São árvores do fim do outono, sem frutos, 2 vezes mortas, desraigadas. São ondas furiosas do mar, que espumam as próprias abominações, estrelas errantes, aos quais está reservado para sempre o turbilhão das trevas. Eu é que não quero, viver isso de maneira alguma, Eu quero ser uma árvore frutífera, uma nuvem repleta de água. Eu quero viver fidelidade. Dá para a gente ler de novo depois, tirar também uma mensagem desse trecho. Versículo 14. Deus vale também o que pronunciou Enoque, o 7º patriarca depois de Adão. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para exercer o juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e dos insultos que, como os ímpios pecadores, proferiram contra ele. São murmuradores descontentes que vivem ao sabor das paixões. A sua boca fala insolência, mas ao mesmo tempo adulam os outros por interesse. Também aqui, gente, dá uma reflexão riquíssima. Aqueles que vivem ao sabor das paixões, murmuradores, que falam com insolência, adulam os outros. Olha, dá uma bela reflexão. Versículo 17. Vós, porém, caríssimos, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam: nos últimos tempos aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões, são vulgares e não têm o Espírito. Aqui também a gente pode tirar uma ordem, Vamos nos lembrar das palavras do Senhor, diz aqui as palavras dos apóstolos, das Escrituras. Não vamos ser como tais pessoas, zombadores, que vivem ao sabor das paixões. A gente pode anotar, então, versículo 17. Versículo 20. Vós, porém, caríssimos, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e orai no Espírito, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui nós temos mais uma ordem, onde nós vamos edificar-nos sobre o fundamento do Senhor, E vamos orar no Espírito, é o convite de Judas para nós, vamos orar no Espírito.
Então, versículo 20, uma ordem de Deus. 22. E aos que estão com dúvidas, tratai com misericórdia. Olha só, aqueles que têm dúvidas na fé, olha que versículo maravilhoso. Vamos ter misericórdia. Aqueles que a gente vê que são mais fraquinhos, né? Que às vezes caem, vamos exercer a misericórdia. Versículo 22, uma ordem. A certos outros deveis salvá-los arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis compadecer-vos, mas com temor, evitando até a roupa que a carne deles contaminou. Aquele que é capaz de guardar-vos sem pecado e de apresentar-vos irrepreensíveis e jubilosos perante a sua glória, ao Deus único que nos salva por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio, poder, desde antes de todos os séculos e agora por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim a gente pode mergulhar ainda mais nessa carta de Judas. Tem muita riqueza nessa carta. Reze com ela, anote ali, não é, as ordens que nós achamos, mas também a mensagem, o que chamou a sua atenção nessa carta. E reze com isso. Também anote o que eu preciso colocar em prática e como colocar esse versículo em prática na minha vida. Chamou a atenção essa da misericórdia, né? Eu preciso ter misericórdia com aquele que não é tão firme ainda na fé, ter paciência. Deus me falou isso. E para você, o que é que Ele falou? Anote no seu caderninho, faça a sua reflexão e não deixe de rezar também com a palavra de Deus. Eu vou anotar aqui, você faz as suas anotações, né? Reze um pouquinho e até o próximo Bíblia no meu dia a dia.